Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o Flamengo. Amanhã a gente pode dizer que o Flamengo tem um jogo, com cara de uma decisão na Copa Libertadores. É um jogo fora de casa contra a LDU, na famosa, altitude de Quito, onde tanto a seleção equatoriana em eliminatórias, quanto a própria LDU aproveita bem e eles são muito competitivos, jogando em casa. Eu acho que quando a gente fala sobre a LDU em competições internacionais e competições da Copa Libertadores nesse século XXI, a gente vê o quanto estatisticamente seu aproveitamento é muito alto. Então o Flamengo vai visitar um dos mandantes mais conhecidos e mais fortes quando a gente fala de seu campo nessa Copa Libertadores. E por incompetência do Flamengo, no seu último jogo em casa, no Maracanã, contra o Central Córdoba, esse jogo tem um grau de importância ainda maior e que dá ao Flamengo uma margem de erro, se assim ela poderia existir, muito, mas muito menor, podendo até sair de Quito numa posição extremamente delicada no grupo. Vamos falar sobre esse confronto, vou mostrar aqui para vocês a situação do grupo, para aquele amigo rubro-negro que está um pouquinho mais por fora do que possa vir a acontecer, e mais do que isso, as possibilidades do Felipe Luiz. A gente fala muito quando tem um jogo fora de casa, o quanto é importante começar bem a partida e aqueles 15 minutos finais, A gente tem muito isso no futebol, Aqueles primeiros 15 minutos, tem que aguentar a pressão dos primeiros 15 minutos, dos primeiros 20 minutos, é normal a gente falar isso. Nesse jogo, eu acho que é o contrário. Tem que aguentar a pressão dos últimos 15 minutos, tem que aguentar a pressão dos últimos 20 minutos, porque passa também pela questão da altitude. Chega aí, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, que é muito importante pra gente, se inscreva no canal, amigo rubro-negro, quem ainda não está inscrito por aqui, a gente vai diariamente passando aí as notícias, informações, análise e opinião, você é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade, pra gente aqui falar sobre futebol, beleza? Galera, é o seguinte... o Flamengo tem um jogo amanhã muito importante às 7 horas, tá? Para começar o horário, ele é um pouquinho que diferente. O jogo será às 7, então para você já tá convidado às 6 horas, a gente terá aqui o nosso pré-jogo para você debater aqui com a gente. A gente vai ter já a escalação aí do técnico Felipe Luiz, por mais que a gente passe aqui já para uma prévia da escalação, a gente terá a escalação oficial. Então fica atento, 6 horas é um pouquinho mais cedo, Pra galera que amanhã não vai conseguir emendar esse feriado, vai estar naquele trabalho, naquela correria, então na volta talvez do trabalho, na volta, saindo já do trabalho, talvez você consiga já aqui nos acompanhar. Seguinte, rapaziada, essa é a situação do grupo do Flamengo, não é uma situação favorável, Fica evidente que o Flamengo, apesar de ter apenas um ponto atrás, essa rodada tem uma enorme coincidência. Dentro de uma ordem normal, onde o fator casa ele é muito importante, se os dois mandantes vencerem, a LDU e o Central Córdoba iriam a 7 pontos, o Flamengo começaria o, em aspas, retorno do grupo com uma desvantagem de 4 pontos, o que é extremamente delicado. É extremamente delicado. Então, é uma rodada onde, se caso o Flamengo perca para a LDU, e o Central Córdoba, em casa, vença o Deportivo Táchira, a situação fica muito delicada. O Flamengo precisaria fazer um retorno de grupo com uma campanha praticamente perfeita, tendo no retorno mais 2 jogos em casa e um confronto possivelmente direto contra o próprio Central Córdoba, lá na Argentina. Então, uma derrota para a LDU e uma vitória do Central Córdoba complica muito. Se o Flamengo vence a LDU, ele consegue estancar aquele prejuízo no Maracanã. Ele estanca o prejuízo do Maracanã. O não vencer o Central Córdoba, ele acaba estancando, porque acabou trocando, É como se ele tivesse vencido o Central Córdoba, o que estava sendo planejado, e como se ele tivesse perdido para a LDU, que não é nada fora do normal perder para a LDU em Quito. Se ele ganhar agora, segue o barco, como a gente fala. Mas o jogo ele acaba sendo muito delicado para o Flamengo. É uma prova para esse time do Flamengo, fora de casa, em Quito. Vamos para o time do Flamengo. Tem alguns já jogadores prévios, que a gente já sabe que não vai jogar, por uma questão de saúde, de rendimento e tal. Então, possivelmente, o Flamengo vai ter, o Felipe vai ter o Gerson dando um passo para trás. Ele não tem o De La Cruz,
ele não terá o Alan, coincidentemente são dois jogadores, né, que são impossibilitados de jogar nessa condição, então possivelmente vai ser o Gerson, né, que vai fazer o meio de campo. Então eu tenho ali meio que um esqueleto, esses 8 jogadores, né, e especificamente de linha, ele tem esses 7 jogadores. O Flamengo vai entrar com esses 7, né. Resta agora o Felipe saber quais serão os outros 3, entender quais são os outros 3, né, nas melhores condições. Para esse jogo em específico, eu acho o seguinte, o Felipe tem outras 7 opções, né, de ataque. Mas eu acho que é o seguinte, mais importante, ou tão importante, melhor dizendo, do que os 3 que vão começar, são os outros 3, né, no mínimo, que vão entrar. Aí que tá. Se você der uma analisada na LDU, não exclusivamente nessa LDU de 2025, porque o recorte ele é muito pequeno, mas na LDU, em Quito, se você observar o drama que é para os times que não estão acostumados, times brasileiros, por exemplo, a jogar lá em Quito, não é uma altitude de La Paz, mas é uma altitude. Isso aí não pode se negar. É uma altitude complicada. É o segundo tempo. O segundo tempo. Dificilmente uma equipe acaba sobrevivendo, de fato, é quase literal, né? A altitude, fazendo um segundo tempo gigantesco após um primeiro tempo abaixo. Normalmente, o primeiro tempo ele já tem que ser num nível superior. Só que as trocas precisam ser muito boas para esses caras entrarem. E os jogadores do segundo tempo, olha como uma questão de característica. Normalmente, pela partida, os jogadores do segundo tempo de ataque são jogadores que precisam percorrer distância maior em transição. Observa isso. Porque no segundo tempo, a LDU normalmente ela pressiona mais, você joga mais em transição, e aí a distância para percorrer na mesma jogada, eu estou falando na mesma jogada, tá? Ela é maior, você tem mais campo para precisar correr. Então assim, é nítido. O Flamengo faz bem, um bom primeiro tempo, melhor dos mundos, tá vencendo. No segundo tempo a gente já sabe qual é a postura do Flamengo e da própria LDU. Então os jogadores do segundo tempo vão precisar percorrer mais no período de transição. Tudo isso tem que ser pensado na hora das escolhas. Possivelmente teremos ali Bruno Henrique e Gonçalo Plata como as principais escolhas do Felipe Luiz. Possivelmente. O Gonçalo Plata vai fazer papel na direita, vai fazer papel na esquerda, pode fazer papel na frente. Creio que não faça por ter ali o Bruno Henrique. Pode até fazer papel do Arrascaeta durante o jogo, depois no segundo tempo. Dificilmente o Arrascaeta vai suportar 90 minutos numa partida como essa. Então, o Plata e Bruno Henrique é praticamente certo. E aí tem mais uma opção. E aí, entre essa outra opção para iniciar, tem pelo lado esquerdo tem o Michael, tem o Cebolinha, que a pouca diferença faz sobre a questão física, e eu tô falando sobre uma questão física também, e taticamente também, são 2 pontos, trabalha pelo lado esquerdo e tal. Então, ele tem o Pedro, mas aí é um outro modelo de atacante, não vai ser um modelo de atacante de correria, mas até pela questão hoje do atleta, e mesmo se não fosse isso, já é um outro modelo. Talvez o Pedro seja mais importante para o Flamengo num período ou que o Flamengo esteja precisando de um gol, e aí aquilo, as jogadas começam e bota o centroavante, como o Felipe tem feito, ou até mesmo para tentar segurar uma bola lá, não para correr, não para dar profundidade, não para tentar, né, explorar as costas. O Pedro não vai fazer isso. Então, já é uma outra característica. Além disso, ainda tem ali o Juninho, tem o Luiz Araújo. Então, ele tem peças de velocidade. E essas peças vão precisar ser muito bem manejadas ao longo da partida, sobretudo nas trocas. No período da troca, né, de qual o propósito da troca, como é o roteiro da partida. É um tipo de jogo que as substituições elas são tão importantes quanto os 11 iniciais, sobre o comportamento e tudo. Aqui no canal, amanhã, eu vou, além da nossa live, eu vou trazer um vídeo falando sobre essa LDU. Eu já vou adiantar algumas coisas para vocês. É um time de força em corredores, o que não é tão habitual assim. A gente vê normalmente as equipes trabalham pelos lados com muita velocidade, com muita força e por dentro buscando ter um pouco mais de controle. Essa LDU de 25, ela também imprime força no corredor central, mas deixa alguns espaços, tem algumas perseguições que, se o Flamengo tiver uma boa noite individual,
os jogadores tecnicamente saindo, quebrando essa marcação encaixada, o Flamengo vai conseguir ter o espaço. E aí o espaço vai precisar desse... Eu vou trazer amanhã, vocês vão entender bem sobre isso. Já deixo alguns convites. Amanhã às 7 horas tem um jogo do Flamengo, às 6 horas a nossa live pré. Mais cedo, no horário do almoço, tem um vídeo exclusivo sobre a LDU. Você vai saber tudo, cara, tudo sobre essa equipe equatoriana. É um grandíssimo desafio, é uma primeira prova muito difícil para o Flamengo na Copa Libertadores, por uma consequência de um erro, de uma falha do Flamengo em casa, de um tropeço que hoje ele já tem uma importância. Ele pode se tornar ainda maior e pior dependendo do resultado em Quito. Aquela derrota do Flamengo contra o Central Córdoba pode ainda ser pior do que já está parecendo. Um grande abraço, se cuidem, deixem um like, a gente vai se vendo, fiquem de olho aqui no canal. Valeu!